39 menos 2, 37, faltam 8. Vamos começar aqui, né? Então, bom dia a todo mundo aí. Estamos aqui de volta no horário nobre da quinta-feira pela manhã, lindo dia de sol, todo mundo para a piscina depois da aula. Vamos lembrar onde nós estávamos. Na verdade, deixa eu repassar uma coisa que eu não lembro, que eu costumo fazer várias vezes ao longo do curso, que é mostrar qual é o fluxo dos temas, como é que a gente vai tratar o problema, né? Então, isso daí eu repito algumas vezes, sempre a gente se posicionar em que pedaço do curso a gente está, o que veio antes, o que virá a seguir. Então, o fato é o seguinte: existe uma demanda de pessoas que estão precisando chegar ao trabalho, à escola, ao centro de saúde, a um centro de compras, né, ou a lazer, e essas pessoas optaram, ou por falta de opção, né, quer dizer, vão usar o transporte público. No nosso exemplo aqui do curso, em geral, eu vou estar falando em exemplos baseados em ônibus, porque é mais simples e é a realidade de praticamente todas as cidades brasileiras. Deve ter meia dúzia, 10 cidades que têm sistemas sobre trilhos, alguns extremamente pequenos, né? Quem tem sistemas maiores são São Paulo e Rio mesmo. Então, ou seja, a realidade das cidades brasileiras são os ônibus. Mesmo nessas cidades que têm, por exemplo, São Paulo tem metrô e trilho, a quantidade de passageiros levada pelos ônibus é bem maior do que a levada por metrô e trilho aqui. Então, a realidade nossa a gente precisa entender como é que o ônibus funciona. A maior parte do que a gente está apresentando é conceito, e conceitualmente, na verdade, ela se aplica aos modos sobre trilhos também, né? Mas é mais fácil pensar em muitos casos, e, por exemplo, quando a gente for falar sobre custos e coisas assim, pensar em ônibus. Muito bem, então a gente estava no começo da disciplina. O que acontece? A gente vê essa questão, olha, tem as pessoas que querem usar ônibus. Elas vão usar mais ou menos, ou vão avaliar o seu uso, né, em função de como ela enxerga o serviço. Ela enxerga o serviço através de um conjunto de atributos, características desse serviço, que, por sua vez, resultam das variáveis de decisões de projeto. Quer dizer, tem alguém projetando, na verdade, não é uma única instância, como a gente já falou, tem alguém que escolhe o layout dos bancos do ônibus, e tem alguém que escolhe como que vai ser a cobertura da área, a densidade de linhas por área, né? Ou seja, tem decisões em diferentes instâncias e que resultam em um conjunto de características ou atributos que são percebidas pelos usuários, né, e que fazem com que ele avalie aquela viagem como melhor ou pior, ou que faz com que ele escolha entre alternativas quando essas estão disponíveis, né? Então, primeiro começa com uma demanda e o usuário avaliando através dos atributos, consequências das variáveis de projeto, né? O usuário avalia os atributos e nós estamos interpretando que essa avaliação pode ser representada, ainda que de uma forma simplificada, no conceito do custo generalizado, que é uma combinação, né, na forma de criar um único indicador e que combina os diferentes atributos: tempo de caminhada, tempo de espera, ocupação dentro do ônibus, tempo de viagem dentro do ônibus, a tarifa paga, a confiabilidade daquele tempo de viagem, a segurança daquela viagem. Ou seja, tem uma série de atributos, o usuário avalia aquilo na forma de custo generalizado. Nós, os analistas, não conseguimos levar em conta ou descobrir, muitas vezes, o que é que o usuário está levando em conta lá na decisão dele ou na avaliação dele da qualidade da viagem, né? Então, a gente trabalha com uma visão restrita dessa avaliação do usuário,
com o custo generalizado, que em geral vai ter os diferentes tempos de acesso, espera, viagem, eventualmente pode ter alguma informação sobre ocupação. Vocês viram isso na prova, nós tínhamos uma função de custo generalizado que considerava a ocupação como uma dos atributos ligados ao conforto. Conforto é um conceito mais geral, mais amplo, né? Mas a gente, em geral, vai estar preocupado aqui com essa questão da ocupação, porque ela é uma variável para projeto também, né? Então, ou seja, os usuários têm certas expectativas, fazem a avaliação. E você quer projetar alguma coisa que seja bem avaliada pelo usuário. Então, é o seguinte, a hora que eu conheço a demanda e suas expectativas, eu vou pegar, então, alguns critérios de qualidade que eu sei que resultam em atributos importantes, como a ocupação para fazer um projeto. Qual vai ser a ocupação máxima, a ocupação de projeto que eu vou adotar para, obviamente, um determinado tipo de ônibus. Um micro-ônibus tem uma ocupação de projeto que é bem menor do que um biarticulado. Tá? Então, a partir do momento que eu conheço a demanda e estabeleço alguns critérios de projeto, eu posso fazer o projeto, o dimensionamento do serviço. Em geral, eu vou trabalhar com um exemplo simples de uma linha existente ou uma linha sendo projetada. Eu não vou trabalhar, em geral, com redes. Redes são mais complexas, né? Mas não quer dizer que o que a gente vai ver não sirva para análise de redes. Em alguns casos, os exemplos vão ser, eventualmente, de linhas que estão competindo entre si. Na maior parte das vezes, eu vou estar adotando uma forma mais simplista de que tem essa linha e que alguns usuários são cativos de uma linha, outros são cativos de outra. Dificilmente eu vou fazer remanejamento de usuários entre linhas. Mas, obviamente, tudo isso pode acontecer, né? Então, é o seguinte, a hora que eu sei a demanda e o critério de qualidade, eu consigo especificar o serviço. Especificar o serviço é o seguinte, olha, para um itinerário que já está definido, eu tenho uma tal demanda, essa demanda, entre outras características, ela tem lá a ideia do carregamento crítico, que a gente viu na aula passada, a gente fez esse carregamento a partir de uma matriz de viagens, a gente fez um carregamento, viu aqui o carregamento por período, em geral a gente vai falar horário, né? Mas ele é genérico, é por período, na verdade. Porque, por exemplo, o período de pico, numa cidade grande, pode durar mais de uma hora. Numa cidade pequenininha, talvez demore 15 minutos, né? Então, é por período. Mas muitas vezes vou falar horário por simplicidade. Ok? Então, eu tenho esses dados. Aí eu vou dimensionar o serviço, especificar o serviço, eu vou estabelecer, olha, dado um tipo de material rodante que eu tenho, no nosso caso, um ônibus, de algum determinado tipo, com uma determinada capacidade, né, que eu vou estabelecer, e é de uma forma mais ou menos arbitrária, afinal, qual é a capacidade de um ônibus? É os sentados mais uma certa quantidade em pé e tem uma densidade por metro quadrado. Qual é a densidade aceitável? É 2 pessoas por metro quadrado? É 4 pessoas por metro quadrado? É 6? É 10, como acontece eventualmente em alguns trechos de metrô em alguns momentos? 10 pessoas por metro quadrado? Isso é super espremido. Então, o fato é o seguinte, capacidade é um conceito relativo, como eu vou mostrar um texto depois do manual de capacidade do metrô de São Paulo. Nós vamos ver como uma coisa relativa, né? Mas o fato é que, em algum momento, se estabelece um critério que, obviamente, é um critério que vai ser percebido pelo usuário na forma de maior ou menor conforto em termos de densidade de passageiros em pé, né? E aí, com isso, eu vou determinar o quê? A frequência de viagens para cada período que eu estiver analisando. Então, nos períodos de pico, que são os mais críticos, em particular, ou seja, eu tenho uma dupla criticidade, se a palavra existe, acho que existe, né? Uma é em que momento do dia ou em que período do dia ocorrem maiores solicitações. A outra parte é em que parte da linha ocorre a maior solicitação. Aqui é uma concentração espacial da demanda, enquanto existe uma concentração temporal caracterizando os picos. Então, muito bem, eu chego e vou pegar, então, uma linha,
verificar que ela está operando no período de pico, aquela demanda é uma demanda de pico, num determinado sentido, e é uma demanda que caracteriza um carregamento crítico num determinado trecho crítico lá da linha. A partir dessas informações, eu posso estabelecer a frequência de viagens, quer dizer, olha, em quantas passadas de ônibus ali, ao longo dos pontos dessa linha, eu preciso dividir a demanda do período para que em cada viagem de ônibus eu esteja atendendo um critério de qualidade. Vamos dizer, em principal vai ser ocupação de projeto. Muito bem, a hora que eu especifico essa frequência é uma medida de atendimento ao usuário. Para atender aquele conjunto de usuários, eu preciso realizar uma certa quantidade de viagens no período, ou seja, a frequência é uma medida de atendimento à demanda do usuário. Agora, eu tenho um outro problema. Para realizar aquela frequência, eu preciso de recursos. Então, na verdade, eu preciso de veículos. Veículo não está atendendo o usuário. Veículo está atendendo a necessidade de realizar viagens com uma dada frequência. É a frequência, a quantidade de viagens, cada viagem, que atende os usuários, né? Então, é o seguinte, eu especifico o serviço que atenda os usuários com determinados critérios, e aí eu vou precisar de recursos que atendam a necessidade de oferecer aquela frequência. Esses recursos, obviamente, vão depender dessa frequência e de outras características. Quer dizer, é uma linha de 1 quilômetro circular dentro de um parque ou é uma linha de 30 quilômetros que sai do extremo sul de São Paulo até a área central? Obviamente, isso daí vai levar a demanda diferente de recursos, né? A quantidade de veículos que eu preciso para atender linhas curtas, em geral, vai ser muito menor do que eu preciso para atender linhas longas. Então, uma vez dimensionado o serviço, que é o que a gente está fazendo nessa aula aqui, eu vou determinar os recursos necessários. O principal recurso vai ser frota e a quilometragem que vai ser rodada. É isso daí que eu preciso. Uma vez estabelecidos esses recursos, veja, a frota, junto com ela, vem garagem, vem mecânico, vem motorista, vem cobrador, vem uma série de coisas, né, com a frota. Então, ela puxa uma parte importante dos custos, como nós vamos ver. E a quilometragem puxa outra parte dos custos, porque essa frota eu não tenho para deixar ela na garagem, eu tenho para ela rodar nas ruas e transportar as pessoas. Então, há uma necessidade de atender a quantidade de quilômetros, né? Na verdade, é isso daí. Eu tenho uma certa quantidade de quilômetros a ser rodadas, que é o itinerário da linha, a extensão do itinerário da linha, vezes a frequência naquele período lá. Isso daí gera uma quantidade de quilômetros que precisa ser atendida. Eu preciso de uma máquina que produz quilômetros por período de tempo. Qual é o equipamento que produz quilômetros rodados por período de tempo? Esse equipamento é um ônibus, e essa produtividade dele, o que ele faz? Ele produz quilômetros por unidade de tempo. O que é quilômetros por unidade de tempo? Velocidade. Tá certo? Não dei tempo de vocês responderem. É velocidade. Então, é claro que eu vou necessitar de uma quantidade de recursos que depende da velocidade, que é a produção de cada equipamento. Quantos equipamentos eu preciso? Depende da produtividade. Qual é a medida de produtividade que eu posso usar? Velocidade, porque é a capacidade de cada veículo de produzir tantos quilômetros por unidade de tempo, enquanto que eu especifiquei um serviço que precisa que sejam realizados tantos quilômetros. Aí eu vou atrás dos equipamentos que produzem quilômetros e vou determinar qual é a quantidade que eu preciso para produzir aquele total de quilômetros da minha linha. Essa é uma forma alternativa de apresentar isso sem apresentar as fórmulas. Sim, eu vou mostrar 2 ou 3 fórmulas depois, triviais, né? E o que vale é o raciocínio. Muito bem. Então,
Aí, a hora que eu estabeleço quais são os recursos que eu preciso em termos de frota e quilometragem a serem rodadas, eu tenho condições de avaliar quanto custa disponibilizar esses recursos. Então, é a próxima parte do curso. Eu vou falar sobre custos, né? E uma vez que eu estabeleci os custos estimados, para que eu tenha disponíveis os recursos necessários para atender os usuários com um certo padrão, atendendo certos critérios de projeto, aí eu preciso a um jeito de cobrir esses custos. Como é que eu vou cobrir esses custos? Na maior parte das cidades brasileiras, esses custos são cobertos através de arrecadação tarifária. Tem outras cidades que subsidiam, como São Paulo? Tem, são poucas. Eu posso considerar outras receitas? Posso, eu poderia pensar em fazer pedágio urbano, cobrar dos automóveis e dar para os ônibus. Não precisava nem ir tão longe e criar tanta polêmica. Eu podia pegar os recursos advindos de estacionamento, ou taxar estacionamento, ou ter uma rede pública de estacionamentos, e essa receita que viria dos automóveis poderia bancar parte dos custos dos ônibus, ou seja, isso foi proposto em várias cidades. Porto Alegre está na Câmara com uma discussão disso daí, tentando propor exatamente esse tipo de subsídio cruzado. Olha, coleta dos automóveis para ajudar a pagar o ônibus, né? É um tipo de subsídio cruzado. Muito bem. Aí, a hora que eu viabilizei, então, olha, parece que eu vou precisar pagar isso daqui, principalmente de receita tarifária. Se não é integralmente, é principalmente receita tarifária. Bom, nós temos agora pelo menos uns 2 candidatos prometendo tarifa zero, né? Ou seja, vamos precisar arrumar dinheiro para cobrir todo o custo da operação do sistema de ônibus, em particular, porque o município opera só os ônibus, né? O metrô e a ferrovia são do estado de São Paulo, não do município. Muito bem, então, eu, em geral, vou determinar qual é a tarifa necessária para cobrir os custos. Então, isso daí é a sequência de aulas. Depois que a gente tiver feito esse kit de análise, o que eu vou fazer? Eu vou discutir algumas formas de interferir no sistema que podem trazer ganhos, ou ganhos de redução de custo, ou ganhos de melhoria de qualidade do serviço, como observado pelo usuário, né? Ou um pouco de cada. A gente vai ver que tem diferentes medidas que vão impactar diferentes aspectos da operação. Algumas que são aspectos que não são visíveis para o usuário, como alteração de custo. Enquanto a alteração de custo não virar alteração de tarifa, para o usuário, ele não sabe quanto que está custando o sistema. Ele só vai saber a hora que um custo maior para oferecer um serviço de melhor qualidade virar uma tarifa maior. Aí ele vai querer, peraí, mas vale a pena para mim, do ponto de vista da importância relativa que eu dou aos atributos no meu custo generalizado? Será que eu estou afim de ter um serviço melhor, mas pagar tanto a mais na tarifa por isso? Aí é que, para isso que serve o custo generalizado, para o cara avaliar e falar assim, não, peraí, a situação de hoje é melhor, eu pago menos, vou mais espremido, mas eu pago menos e isso daí é uma solução melhor para mim, né? Então, a gente vai poder passar a analisar tanto do ponto de vista do operador, que tem os seus custos, eventualmente do governo, que vai subsidiar ou não, como do usuário, que vai avaliar se uma determinada intervenção é, de fato, uma melhoria do ponto de vista da avaliação do usuário, de custo generalizado, ou é uma piora, né? Então, a gente vai poder avaliar as intervenções no sistema, levando em conta diferentes visões, a do operador, a do governo, né, e a do usuário. Tá? Também podemos levar em conta a dos não usuários, o resto da sociedade. Né? Olha, quando você põe uma faixa exclusiva ali na Rebouças, em frente ao Dourado, e põe uma faixa de ultrapassagem e reduz o número de faixas para o automóvel, há um prejuízo para o automóvel, diretamente para o motorista na forma de tempo de viagem adicional. Mas, além disso, olha, porque reduz a velocidade, tem mais emissões de poluentes, e isso resulta em maior quantidade de idosos e crianças nos hospitais cuidando de asma, eventualmente algumas mortes prematuras, ou seja, existem outros custos para a sociedade que decorrem disso daqui.
Tá? Então, a gente sempre fica alerta. Na verdade, cada vez que a gente propõe uma alteração ou está fazendo um projeto, a gente precisa olhar para as consequências sobre as diferentes perspectivas. Muito bem, então o que acontece na parte final do curso? Eu vou brincar, olha, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer isso, e a gente vai ter uma estrutura de avaliação montada. Né? Isso daqui é a descrição do que é esse curso aqui, como é que ele se concatena. Muito bem, então vamos aqui onde nós estamos tratando, que é a parte do dimensionamento, a especificação, né, o planejamento da oferta. Nós fizemos a partir dessa matriz de viagens, eu falei que, olha, a informação pode vir de formas diferentes. Em geral, as que são mais caras para obter são mais ricas em conteúdo, né? Deixa eu só pegar uma coisa aqui. Elas são mais, quer dizer, as informações em geral que mais caras de obter são mais ricas em conteúdo. Eu vou mostrar 3 tipos de informações degradando, né? Reduzindo a informação, mas a gente vai ver que elas podem servir para um objetivo ou para outro, algumas servem para todos, né? Outras só servem para alguns restritos, então a gente vai ver isso daí. Então, está esse carregamento, a gente tinha visto a aula passada, sem definição nenhuma, é meio óbvio qual é o trecho crítico e qual é o carregamento no trecho crítico, chamado de carregamento crítico. E é esse que vai ditar o projeto. A gente vai adotar um critério de ocupação de projeto, que, na verdade, a preocupação vai ser, no trecho crítico, onde tem a maior solicitação, eu quero atender o meu critério de projeto. Né? A gente viu que essa informação que tem aqui não permite saber, se eu souber, se alguém me der o carregamento, ótimo, eu tenho o carregamento crítico, eu posso partir para o projeto. Porém, se alguém me perguntar, peraí, mas qual vai ser a receita dessa viagem de ônibus aí, ou desse conjunto de viagens que compõe o período em que tem essa demanda aqui, né? Bom, a receita vai ser o número de passageiros vezes a tarifa. Aí vem a pergunta, qual é o número de passageiros que está usando? Certamente não é 800, não é 700 mais 750 mais 800 mais 550, é um outro número que, com essa informação de carregamento, eu não sei. Mas a gente pode olhar aqui. Aqui diz que, nesse período, essa linha tem 1.200 passageiros sendo transportados. Só que a gente viu na aula passada que isso, na verdade, é uma matriz diagonal, em que quem está acima e à direita da diagonal são os passageiros que estão viajando nesse sentido, de 1 em direção a 5. Nessa parte inferior da matriz triangular, tem esses 200 passageiros que estão tomando ônibus do outro lado da rua. Eles estão indo, digamos, no pico da manhã, do centro para o bairro, no contrafluxo, no sentido não dominante. Né? Então, na verdade, esses 200 aqui, eles não contam quando eu estou olhando o carregamento nesse sentido, de 1 para 5. Nesse caso, sobram os 1.200 menos os 200 que estão do outro lado da rua. Né? Quer dizer, então, que eu estou transportando 1.000 passageiros num conjunto de viagens num determinado período. Sim. Agora, por que eles não estão todos no trecho crítico? A gente vai ver logo a seguir, tá? Antes, porém, vamos introduzir aqui uma outra ideia. Quando eu estou falando num período, olhando para uma linha num período, eu falo que essa linha tem um certo carregamento horário, carregamento num determinado período fora do pico, ela tem um carregamento. Só que é o seguinte, essa linha, esse carregamento vai ser atendido através da realização de diversas viagens, né? Não são diversos ônibus, são diversas viagens. Ônibus é aquela máquina que faz viagem, tá? Que faz quilômetro, na verdade. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho agora uma viagem de ônibus. Certamente,
esse total do carregamento que a gente fez lá na aba anterior, esse carregamento não vai caber em um único ônibus. Não tem ônibus nenhum que caibam 800 pessoas. Então, é certo que isso vai ser feito em várias viagens. Vamos supor que sejam 10 viagens por período. Se forem 10 viagens por período, eu pergunto para vocês, qual a ocupação média em cada trecho de viagem? Por que a ocupação em negrito? Porque agora, quando eu estou falando em uma viagem, que é um ônibus, eu não vou usar a expressão se o ônibus está mais carregado ou menos carregado. Eu vou reservar isso para a linha, não para o ônibus. O ônibus que está passando para fazer aquela sua viagem, ele tem maior ou menor ocupação. O que está dentro de um ônibus, eu estou chamando de ocupação. O que está na linha, eu estou chamando de carregamento. Agora, além disso, eu vou usar a palavra demanda, e essa eu vou precisar especificar. Pode ser uma demanda horária, relativa a um conjunto de viagens feito nesse período, de uma hora ou outro período qualquer, ou eu vou chamar de demanda atendida em uma viagem. Né? Aí eu vou usar a mesma palavra, então eu vou sempre precisar especificar se eu estou falando da demanda em um período, e que é atendida em diversas viagens, ou qual é a demanda atendida em uma viagem. Né? A gente viu que a demanda atendida num período é 1.000, nesse sentido, tá certo? São esses 1.000 aqui da matriz triangular superior. E aqui agora, olha a pergunta, se essa frequência for 10 viagens, qual que a gente estima que vai ser a ocupação média em cada trecho? Bom, seria legal vocês responderem, mas eu só não sei se tem aqui. Quanto é a ocupação média no primeiro trecho? Se alguém não souber fazer essa média, rapidamente... Né? Ninguém responde, tudo bem. Então, eu vou contar o segredo para vocês, né? Bom, o segredo é que, obviamente, isso daqui, a média é 70, essa média é 75, essa média é 80, essa média é 55. Alguma surpresa? Não, nenhuma, né? Se eu estou dividindo esse carregamento em 10 viagens, a ocupação ao longo de uma viagem, se a frequência for de 10 viagens, em média eu esperaria essa ocupação. Então quer dizer o seguinte, digamos que essa linha tenha sido projetada para 80 passageiros no trecho crítico, a ocupação de projeto era 80. Como eu tinha uma informação de demanda de 800 no carregamento crítico, obviamente a frequência de viagens era quanto? 800 dividido por 80. Olha, tem esses 800 que querem atravessar o trecho 3-4. Alguns vêm de 1, alguns vêm de 2, alguns vêm de 3, alguns vão até 4, alguns vão até 5. Eu sei que no frigir dos ovos tem 800 querendo passar nesse trecho. Se eu quiser que em cada ônibus não tenha em média mais do que 80, quantas viagens eu preciso oferecer? Obviamente, 800 dividido por 80, 10 viagens. Só que isso eu estou falando de ocupação média. A gente daqui a pouco vai ver o que significa a gente ter informação sobre uma ocupação média, porque isso, obviamente, varia entre viagens. Muito bem, vamos passar para o próximo tipo de informação, aquele que é o seguinte, aqui que me permite saber diretamente qual é a demanda atendida, seja numa viagem, seja num período. Então, isso daí, em geral, eu posso agora estabelecer, olha, para aquela matriz de demanda, que é a forma mais rica de informação, nós vamos ver no slide seguinte, na aba seguinte, né? Olha, eu tenho aqui aquele meu carregamento. Então, aqui a gente pode olhar, mas olha, quantos entraram em um? Olha, em um entraram 700. Todo mundo que entrou em um aqui e foi para os outros destinos posteriores, aqui entraram 700. Quanto entraram em 2? Olha, de 2 para 3 tem esse 100, é o que entrou aqui.
Quantos saíram em 2? Quantos saíram em 2? Olha, tem esses 50. Eu só preciso olhar a parte da matriz triangular superior, à direita aqui. De 2 em 2 desceram esses 50 aqui, tá certo? Que vieram de 1. Quantos subiram em 3? Em 3, subiram 250? Não. Só aqueles que estão acima da diagonal. Subiram 200 em 3, tá? Quantos desceram em 3? Olha, os que vieram de 1 e 2, só quem está aqui acima da diagonal. Então, 150 desceram aqui. Quantos desceram em 4? Quem veio de 1, quem veio de 3. Então, foram 250. E quantos desceram em 5? 550. Só tem gente acima da marginal, da diagonal, desculpa. Né? Então, vejam que agora eu usei essa informação para calcular isso. Se alguém tivesse obtido a informação de uma outra forma, em vez de me dar uma matriz de viagens, essa pessoa tivesse feito o seguinte: nós pegamos uma linha, essa linha tem N pontos, eu vou, durante um período, colocar um ou mais pesquisadores em cada um dos pontos, e eles vão ficar, ao longo de um período, 4 horas, digamos, eles vão ficar contando quantos embarcaram em cada viagem que atendeu aquele ponto e quantos desembarcaram em cada viagem que atendeu aquele ponto. Então, o cara lá fica horas contando os embarques em diversas viagens, os desembarques nessas mesmas viagens. Essa pessoa chegaria e me... o que tem aqui? Peraí, desculpa. Essa pessoa, ela me daria esse conjunto de informações aqui, tá certo? Deixa eu pegar aquele apontadorzinho aqui. Ih, apareceu um alemão, hein, Cassiano? Vamos ver se ele funciona. Aparentemente... Parou. Tá lá, está funcionando. Bom, muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho aqui... Não, é isso aqui que eu quero. Se alguém viesse e me desse essa informação, eu construiria o carregamento. Veja, não é uma informação de carregamento, é uma informação de demanda na linha, na verdade, de demanda em cada ponto, em termos de embarque e desembarque, ao longo de um período. Né? Eu, obviamente, construiria isso. Por quê? Porque eu aprendi eletricidade, sei como é a lei de Kirchhoff, essas coisas aí, né, que vocês devem lembrar. Olha, entraram 100 nesse nó aqui, ele tem que sair 700. Entraram 700, tem que sair 700, porque não tem para onde fugir. Aqui entraram mais 100. Mas saíram 50. Então, aqui vão sobrar 750. Entraram mais 200 no ponto 3, desceram 150 no ponto 3. Então, vai acrescer 50 de saldo líquido, chegou nos 800. Quando chega em 4, numa região que já é meia central, que já tem empregos, atividades em geral, desceram 250. E sobraram só os 550. Né? Olha... eles vão descer no ponto final, como a gente viu. Então, é o seguinte, se alguém tivesse me dado esta informação, eu construiria isso e saberia qual é o carregamento no trecho crítico. Tá? Só que é meio chato. Essa forma de coletar dados é meio chata. Né? Então, a gente vai ver depois uma outra forma mais simples. Quem está no trecho crítico? Essa é a ideia que, com isso aqui agora, eu posso saber também. São os passageiros. Quem está no trecho crítico ou quem não está no trecho crítico? Não. Né? Quem não está no trecho crítico são aqueles que desembarcam antes. Quem desembarca antes do trecho crítico? Esses 50 desembarcam antes, esses 150 desembarcam antes. Eles não estão no trecho crítico, eles estão na demanda, mas eles não estão no carregamento. E também aqueles que embarcam após o trecho crítico.
alguém que embarcasse em 4 aqui, mas nesse meu exemplo não tinha ninguém, eu devia ter feito um exemplo que tivesse, né? Mas quem embarca em 4 não demanda trecho crítico. Então, existe uma diferença entre o total de passageiros transportados e quem está no trecho crítico, porque tem 2 grupos de passageiros, aqueles que desembarcam antes e que os embarcam após, que não estão demandando trecho crítico. Puxa, como é que eu expresso essa diferença, essa relação entre essas duas grandezas, o carregamento no trecho crítico e a demanda total na linha? Isso daí a gente usa para descrever o que a gente chama de índice ou fator de renovação, que é a relação entre a demanda no período e o carregamento crítico no período, né? Que no nosso caso vão ser 1.000. Como é que eu sabia que era 1.000? Eu li aqui em cima da diagonal. Agora eu tenho um jeito mais fácil. 700 mais 100 mais 200. Deu 1.000 embarcando. Ou 50 mais 150, 200, 250, 450, mais 550, 1.000. Ou seja, com essa informação de sobe e desce, é trivial saber qual é a demanda. Lembre-se que com a informação de carregamento, eu não sabia qual era a demanda. Com a informação de sobe e desce, eu sei qual é a demanda e sei qual é o carregamento. Legal, vantagem. Mas, primeiro, eu já falei, essa é uma forma chata de colher dados. Segundo, essa forma não permite enxergar coisas que a matriz permite, como a gente vai ver já já. Tá? Então, é o seguinte, olha, o índice de inovação é esse daqui. No nosso caso, 1.000, que é a demanda num período, na linha, por 800, que é o carregamento crítico no período, que dá um índice de inovação de 1,25. As linhas, em geral, principalmente essas linhas radiais que vão em direção ao centro, tem fator de renovação, índice de renovação relativamente baixo. Qual é a implicação? E tem outras linhas, por exemplo, uma linha circular, ou uma linha tipo ali, como é que era? Lapa Santa Cruz, alguma coisa assim, e que você atravessa Lapa, atravessa o Alto de Pinheiros, tipicamente residencial, atravessa Pinheiros, que é misto, atravessa Vila Olímpia, que é misto, vai para Moema, que é misto, ou seja, tem muito centro de atividades e residências ao longo do trajeto. Então, tem gente subindo e descendo. Então, ou seja, é um tipo de linha que transporta muita gente sem não precisar carregar demais num determinado trecho. Alguém perguntou alguma coisa no chat aí? Deixa eu olhar. Só a Isabela fez um comentário aqui que essa linha que você comentou, ela roda o mundo. Ela roda o mundo. Então, essa é a linha clássica para dar exemplo. Eu não sei qual é o índice de renovação dela, mas deve ser alto. Alto não quer dizer 3, né? Mas talvez 1,5 para cima, assim, é relativamente alto, né? Agora, o fato é o seguinte, na forma como ele é definido, o valor mínimo para renovação não é 0. Quer dizer, quando uma linha não tem renovação, o que é uma linha sem renovação? Entra, nunca sai. Passa pelo trecho crítico e acaba. Nunca sai. Nessa linha, todo mundo que entrou está lá no trecho crítico. Ninguém desceu, porque queria chegar ou no terminal do metrô, ou no terminal na região central, quer dizer, ninguém desceu. Foi subindo, de forma quando chega lá no trecho final, digamos, o carregamento está todo mundo lá no trecho crítico, todo mundo que entrou. Então, nesse caso, demanda e carregamento são iguais, portanto, o índice de renovação é 1. Essa é uma linha que não tem renovação. Quando não tem renovação, o índice não é 0, como eu já vi muitas vezes na vida. É 1. Então, o índice de renovação é algo maior ou igual a 1, tá ok? Então, não vamos fazer confusão com relação a isso daí. Ele é uma relação... Qual é a diferença? Se eu quiser projetar a linha, a informação que eu preciso para projeto é o carregamento crítico, tá certo? Porque a partir do carregamento crítico e da minha ocupação de projeto, divido um pelo outro e calculo a frequência necessária para atender naquele período, né? Agora, então isso é importante para o projeto, e isso, o projeto resulta em custos, tá? Porque eu vou precisar... Para fazer essa frequência, eu vou precisar de uma certa quantidade de veículos tripulados, vou rodar uma certa distância, isso tudo tem custos, tá ok? Então, isso daí, do ponto de vista do operador, do ponto de vista que quem está percebendo os custos. Do ponto de vista do usuário, qual é a informação importante para ele? É o 1.000 ou é o 800?
Quem é que vai responder? Acho que 800, professor, que é o que ele sente, né? Quem respondeu? Isabela. Ô, Isabela, obrigado pela resposta correta, né? Então, exatamente. O 1.000 é o interesse do usuário, o 800 é o interesse do operador, tá? Porque quanto maior for a renovação, ele consegue, pensa numa viagem, um ônibus, né? Ele consegue, se a renovação for alta, ele consegue levar muito mais gente, portanto, digamos que a tarifa seja paga por cada, que a remuneração da empresa seja tarifa por passageiro transportado. Então, quanto mais passageiros ele transportar, mais ele recebe naquela linha. Então, uma linha boa é que tem alto índice de renovação, porque eu tinha uma baixa concentração de trecho crítico, portanto, eu pude fazer um dimensionamento com pouca frequência, necessitando poucos recursos, e, ao mesmo tempo, por causa da renovação, eu transportei muita gente e tenho direito a receber muita tarifa, né? Então, o da empresa, ele está preocupado com o 1.000. O usuário está preocupado que ele vai se espremer naquele trecho crítico lá, o 800, que é importante para ele. Tá? Muito bem. Então, vamos ver aqui, agora, antes de abandonar a nossa matriz, veja, eu já dei um exemplo de fazer uma coleta de dados de embarque e desembarque, mas por um procedimento que era o seguinte, eu fico lá num período e fico contando embarque e desembarque em cada ônibus que para ali no ponto, naquela linha, né? É uma forma meio chata e não é barata também de obter. Nós vamos mudar disso, mas antes vamos ver o que é que, se eu souber essa demanda de embarque e desembarque, eu não vejo, mas que na matriz eu vejo. O fato é o seguinte, se eu olhar essa matriz, olha, eu sei que nesse sentido aqui, acima da diagonal, no sentido de 1 para 5, eu tenho 1.000 passageiros sendo transportados. Se eu olhar a matriz, eu vejo, olha, 600 dos 1.000 saem de 1 e vão direto para 4 ou 5. Essa informação não está visível aqui, ó, se eu tiver informação de embarque e desembarque. Essa informação eu só consigo ver numa matriz origem-destino. Que ideia eu posso cultivar a partir dessa informação? Criar uma linha expressa e uma linha paradora. Porque, olha, existe uma grande demanda que quer ir direto para lá. Por que ela vai parar em 2, ela vai parar em 3? Imagine isso numa linha real, que tem muito mais pontos, e, eventualmente, o pessoal quer chegar lá no final da linha, né? Então, é o seguinte, olha, por que eu estou atendendo aqueles gato pingado no meio do trajeto e atrasando a cada parada para embarque e desembarque de poucos passageiros? Estou atrasando aqueles 600 caras que querem ir direto lá para o final. Então, com isso, eu posso chegar e criar uma linha expressa que sai de 1 e vai direto para 4 e 5, e uma linha paradora que vai atendendo todo o resto, tá? Os que vão de 1 para 2 e 3, quem vai de 2 para 3, quem vai de 3 para 4 e para 5, porque esses caras não vão embarcar nessa linha. Quem está em 2 e 3 não vai embarcar nessa linha, só embarca em 1 e só desembarca em 4 e 5. Se você quer ir para 2, meu amigo, a linha expressa não serve, ela só vai parar em 4. Né? Por isso eu preciso da linha paradora. Então, vamos ver agora, olha só, eu ocultei aqui, né? Não veio. Deixa eu tirar o quadrinho da frente aqui, né? Olha só, aqui estão as linhas expressa e paradora, e com os carregamentos dessas linhas, nesse período que eu estou estudando. Digamos que fosse 1 hora no pico da manhã. Né? Então, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa. Peguei, aqui só vai de 1 para 4 para 5. Peguei aqueles 400 que vão para 5 e coloquei eles aqui e aqui. Peguei os 200 que vão para 4 e coloquei aqui. Aqui deu o carregamento total. Nesse trecho 600, nesse trecho 400. Da mesma forma, eu fiz o carregamento agora das outras origens e destinos. Né? Então, fiz os carregamentos e cheguei aqui, olha, no total do carregamento da linha. Então, agora, olha, com isso daqui,
eu também posso colocar agora as entradas e saídas, olhando ali, mas não vou me preocupar com isso. O fato é o seguinte, eu tenho agora duas linhas. Tem algumas hipóteses fortes que eu fiz aqui. Uma hipótese forte é assim, olha, ninguém vai tomar a expressa e caminhar de volta para o ponto 3. Ou ninguém vai pegar a paradora e caminhar até o ponto 4. Por que eu estou fazendo essas hipóteses? Porque é o seguinte, ó, o cara chegou no ponto, circular 1, 2 ou 3, e o 3, muitas vezes, ele serve para pessoas que podem usar 1 ou 2. Muita gente chega lá no ponto e vê qual ônibus está para sair, ou qual fila está maior, que quer indicar que provavelmente ali faz tempo que não saiu um ônibus, tem uma chance dele sair em breve. Então, olha, pode ser que a linha 3 seja melhor para o cara, se ela estivesse saindo agora, mas se ela não vai sair agora e o circular 1 vai sair, eventualmente ele chega e pega o circular 1. Eu estou admitindo que não, que as pessoas aqui são meio cativas, que as distâncias entre esses pontos provavelmente não estimulariam que a pessoa fizesse isso, né? Então, eu estou admitindo que todos esses caras aqui, ó, eles estão, de fato, cativos da linha expressa, e os outros cativos da linha paradora, né? Isso, a rigor, não é bem verdade, mas é uma simplificação razoável, dependendo, claro, desses fatores aí que eu estou considerando, né? Então, o que acontece agora é que aqui eu tenho uma linha cujo trecho crítico é toda extensão de 1 a 4, e essa outra em que o trecho crítico é só 3 a 4. No nosso caso, o que aconteceu? Alguma surpresa que a soma de 200 com 600 dá os mesmos 800, que era o nosso carregamento crítico? Não, nem surpresa nenhuma, né? Porque eles se sobrepõem. Poderiam não se sobrepor? Poderia ser que o trecho crítico dessa linha é aqui e o dessa é aqui. Então, eles não iriam se sobrepor, tá? Caso tivesse uma outra demanda, se eu tivesse gente entrando aqui no 4, que eu não pus, de repente isso daqui ficava mais do que os 200, o trecho crítico se estenderia até aqui, né? Lembrando uma coisa, olha, agora que a gente tem um trecho crítico de 600 e o trecho crítico de 200 e o de 800 antigo, mas a gente viu, olha, o de 200 só está num pedacinho aqui, o de 600 está num pedação. Quer dizer, esse cara viajou um longo trecho sobre condições de ocupação crítica, ocupação de projeto. Esse outro viajou um trecho mais curto em ocupação de projeto, submetido à ocupação de projeto. Então, vejam que a extensão do trecho crítico ela não é levada em conta na avaliação para projeto. Será que o usuário prefere pegar um ônibus que está medianamente cheio do início até o fim, ou ele prefere pegar um ônibus que é super tranquilo, mas tem um trecho que não dá para respirar, mas é um trecho curto? O que será que você prefere? Um trecho curto muito ruim, com o resto da viagem super tranquila, ou você prefere um trecho crítico que não seja tão ruim, mas a viagem toda é daquele jeito lá, mais ou menos ruim? Essa questão da extensão do trecho crítico, ela, em geral, não é considerada. É considerado apenas o valor absoluto. Olha, aqui é 600, aqui é 200. O fato que aqui é um longo trecho e aqui é um trecho curto são irrelevantes para projeto. Por quê? Porque agora eu vou precisar ter novas frequências para essas duas linhas, né? Eu tenho esse carregamento e agora é o seguinte, olha, admitindo ocupação de projeto, a mesma que a gente tinha lá de 80 passageiros, qual é a frequência na linha parador? Olha, a frequência na linha expressa, perdão, é 600 dividido por 80. Eu podia ter feito a conta. Não, eu quero que isso daqui seja igual a... Perdão. Ficou pequenininho aqui. Tá? Então, 600 sobre 80 é 7,5, pessoal. Desculpa a falha minha aqui.
né? E qual seria a frequência aqui? Aqui seria 200 dividido por 80. Que dá 2,5. Pronto. Vejam só. Então, agora, a gente tem as duas linhas com carregamentos críticos diferentes. A gente vai adotar, a cidade adota um certo critério de ocupação de projeto, que para esse tipo de veículo que é usado nessas linhas é de 80 passageiros. Isso, obviamente, varia com o tipo de veículo, até com o layout interno do veículo, né? Então, o que acontece é o seguinte, agora a linha de cima precisaria de 7,5 viagens por hora, por período, né? Vamos admitir que seja hora, 7,5 viagens por hora. Notem, a unidade de frequência é viagens por hora, não é ônibus por hora, não existe. O que é um ônibus por hora? Você divide ele no tempo, estica? Não, né? É viagens por hora. Isso eu insisto em a gente usar uma nomenclatura que evite confusão, tá? Eu, para realizar 7,5 viagens por hora nessa linha, eu vou precisar de um certo número de veículos, ônibus. Mas existe uma diferença fundamental, inclusive, entre essas duas coisas, né? Que é o que eu vou considerar a seguir. Pessoal, 7,5 viagens por hora. Como é que eu vou fazer 7,5 ou 2,5 viagens por hora? É possível fazer isso, um número quebrado de viagens por hora? Quem vai responder? Isabela, você é candidata número 1. Alguém vai responder se eu posso fazer frequências que não são números inteiros? Eu acho que não também, professor. Vocês acham que não? Quer dizer, pega 1 hora. Se eu quiser fazer 7,5 viagens por hora, basta fazer uma a cada 8 minutos. Pega 2,5, tá? Vamos voltar lá. Pega 2,5. O que é 2,5? 24 minutos de intervalo. Tá? Se eu pegar um período a cada 24 minutos, em 2 horas eu vou fazer 5. E em 1 hora eu terei feito 2,5. Na verdade, posso sim, porque frequência é inverso do intervalo. E intervalo é tempo, é uma variável contínua. Eu posso ter um intervalo de 7,32 pi minutos, tá? E vai corresponder a uma frequência. Tá ok? Então, frequência pode sim ser quebrada. Porém, aquilo que eu estava falando antes, a unidade é viagens por hora para não confundir com ônibus. Por quê? Ônibus, a quantidade de ônibus que eu vou precisar para realizar 7,5 viagens por hora ao longo de um período não pode ser um número quebrado. A quantidade de ônibus é um número inteiro, tá certo? Então, essa já para começar a notar qual é a diferença conceitual que existe entre essas duas coisas que não devem ser confundidas. Inclusive, quando a gente está, por exemplo, calculando os custos, né, 7,5 viagens, essa linha tem uma certa extensão, eu vou fazer... Em geral, eu vou adotar viagens de ciclo completo, tá? Que toda viagem faça um ciclo completo. Né? Eu tenho uma certa extensão, eu vou ter essa extensão vezes 7,5 viagens por hora, eu vou precisar de rodar uma certa quilometragem por hora, né? Para atender essas viagens que, por sua vez, vão atender os usuários. E essa quantidade de quilômetros, eu daí vou precisar de uma máquina de produzir quilômetros por tempo, unidade de tempo, que são os ônibus. Eu vou precisar de uma certa quantidade de ônibus. Tá? Então, está aqui, a gente pode sim ter frequências que não são números inteiros. Já um ônibus, se eu chegar num resultado que não é um ônibus inteiro, eu vou precisar decidir se eu vou arredondar para cima ou para baixo. A gente vai olhar para as consequências disso lá no final do curso, tá ok? Muito bem. Agora vamos olhar o seguinte, tudo isso daqui, veja que sem uma matriz origem-destino, eu nunca enxergaria essa condição aqui que permitiu pensar em dividir numa linha expressa e uma linha paradora. Ficou melhor para todo mundo? Olha, qual a diferença entre as duas linhas? A diferença aqui, essa linha ficou, as viagens ficaram mais lentas ou mais rápidas para os usuários? Pessoal,
Eu queria ouvir vocês. Essas viagens ficaram mais lentas ou mais rápidas para os usuários? Mais rápidas? Ficaram mais rápidas, porque eu eliminei alguns pontos de parada. E para os outros usuários da linha paradora, ficou mais lento ou mais rápido? Ficou também mais... ficou mais devagar para os usuários da paradora, porque se você tinha antes duas linhas distribuindo os mesmos trechos, agora que você retirou uma, você diminui o headway, né? E chega... Não, espera, o headway é o intervalo. Eu aumentei o intervalo, porque lembra antes... aumentei o intervalo, sim. Espera aí, quer dizer, a resposta é mais complicada. Então, deixa eu voltar aqui. Lembra, aqui a gente tinha uma frequência de 10 viagens por período. Agora, nós temos quantas? Como o trecho crítico coincide, nós temos 10 viagens no total, lembra? Peraí, é a outra. 7,5 mais 2,5. Nesse caso, em que os trechos críticos coincidem, surpresa nenhuma do 7,5 mais 2,5. Dá 10 viagens, às vezes umas 10 que tinham antes. Só que aqui é o seguinte, essa linha só seria mais rápida se houvesse menor quantidade de embarques e desembarques, se fosse reduzido o tempo da parada, porque tem menos gente dentro do ônibus. A pergunta é, vai ter menos gente dentro desse ônibus? Essa é uma pergunta difícil. Alguém vai arriscar? Vai ter a mesma quantidade, não, professor? Vai ser a mesma quantidade. Por quê? Porque antigamente tinha uma certa quantidade de passageiros que embarcavam e desembarcavam lá, mas era em 10 minutos. Era uma frequência de 10 viagens, era um intervalo de 6 minutos. Agora, o intervalo ali na linha paradora vai ser de 24. Então, e o projeto dela é o mesmo projeto de ocupação com 80. Fiz bobagem aqui, apertei no lugar errado. Pronto. Quer dizer, aqui a ocupação de projeto foi 80, por isso que a frequência caiu muito. Então, o que acontece? A frequência é baixa, tem menos gente querendo usar a paradora. Tem só 200 pessoas querendo usar a paradora, tem 1.000, tem 600 querendo usar. Perdão, tem 600 aqui, e aqui tem... Eu não tenho a outra aqui. Aqui tem 200 e 600, tem 800 passageiros. Né? Aqui só tem 200. Então, o que acontece? No intervalo de 24 minutos, vai juntar uma montanha de gente para descer ou para subir aqui. Quantos? Exatamente a mesma quantidade que tinha na linha única, que era uma linha paradora. Né? Quer dizer, só que lá eu só deixava juntar gente em 6 minutos, que é o inverso das 10 viagens por hora. Aqui está juntando gente nos pontos em 24 minutos. Então, quando tem que descer ou quando tem que subir, é gente que juntou em 24 minutos. Então, os tempos para embarque e desembarque nessa linha vão ser os mesmos. Então, e o tempo de viagem, em princípio, vai ser o mesmo. Quer dizer, tem uma paradinha, tem um tempo morto de parada, que é o tempo de posicionamento dos ônibus. Mas a maior parte do tempo na parada, que é para embarque e desembarque, essa vai ser igual. Então, essa linha pode ser um pouco mais rápida do que essa. Agora, a ocupação interna das duas linhas é a mesma, porque eu estou projetando para 80, então as duas vão encher até chegar a 80 no trecho crítico. Né? Agora, o que é que mudou de maneira importante nas duas coisas? Antes, era uma linha com 10 viagens por hora. Portanto, intervalos de 6 minutos. Para linhas com frequência mais alta, em geral se admite que o tempo médio de espera é igual ao tempo entre o sortudo, a média entre o sortudo e o azarado. O sortudo chega no ponto, o ônibus vai sair, e ele pega. O azarado, ele chega no ponto, o ônibus acabou de sair. Um espera o intervalo inteiro, o outro não espera nada. Para frequências mais altas, adota-se
a média do intervalo como tempo de espera. Então, para frequências mais baixas, quer dizer, intervalos maiores, aí, em geral, muitas vezes os serviços são programados para passar no ponto em determinadas horas, o que é difícil de controlar, né? Mas, ou seja, se não, tem mais um termo no cálculo desse tempo médio aí que tem a ver com a variância dos intervalos, tá? Então, aí complica um pouco. Mas, em geral, nós aqui vamos trabalhar com essa hipótese de que o tempo de espera médio é metade do intervalo, é a média entre o sortudo e o azarado. Muito bem. O que está acontecendo em termos de tempo médio? Na situação original, eu tinha 10 frequências, 10 viagens por hora, intervalo de 6 minutos, espera de 3 para todo mundo. Agora, aqui, eu tenho intervalos. Quanto que é o intervalo correspondente à frequência de 7,5? É 8 minutos. Então, aqui é uma viagem a cada 8 minutos. Acho que tem algum problema fazer uma viagem a cada 8 minutos? Ah, mas isso dá 7,5 viagens por hora. Sim, tem algum problema fazer alguma viagem a cada 8 minutos? Nenhum, obviamente, né? Então, aqui virou 8 minutos, ou seja, a média subiu de 3 para 4, que é metade de 8. Então, aqui aumentou um pouco o tempo de espera. Lembra que o tempo de espera, do ponto de vista da percepção do usuário, ele é cerca de 2 vezes mais dolorido em termos de percepção do que o tempo no veículo, né? Agora, esses caras aqui, agora o intervalo é de 24 minutos. Então, esses caras, em média, né, esse intervalo já é um pouco grandinho, assim, para a média valer, mas se você não tiver nenhuma informação sobre a passagem do ônibus, é mais ou menos isso mesmo, né? Então, aqui esses caras estão esperando 12. Eles esperavam 3, agora eles esperam 12. Dificilmente qualquer ganho em tempo de parada aqui vai ser de ordem de segundos, né? Depende da quantidade de pontos, obviamente, mas em cada ponto vai ser da ordem de segundos. Vai ser difícil alcançar esse tempo de espera adicional que surgiu aqui. O Cassiano, a enquete, vamos soltar a enquete? Aproveitar. Eu estava esperando você finalizar o raciocínio. Tá bom. Obrigado. Acho que agora pode mandar bala na enquete aí. Tá. Está na aula 678, no tópico, pessoal, na presença 7 de 1/10/2020. Estou monitorando aqui, eu acabei de abrir. Vamos ver. Tá, tem 6 pessoas, todo mundo achou aí, tudo certo? A priori tem que ter 42, né? A priori tem que ser 42, Professor, era para estar na aula 678 esse link? Acho que não entrou aqui, estou dando refresh. Tem o tópico 678, né? São as aulas 678. Nós estamos na aula 7, tem que clicar no presença aula 7, 1/10/2020, que é de hoje. Engraçado. Ah, tá. Já entendi. Achou? É porque eu coloquei no mesmo tópico, coloquei no mesmo tópico as 3 aulas juntas, que é sobre dimensionamento. Eu estou no site, mas eu não fiz login. Tá, Então, o pessoal vai respondendo a enquete aí, mais uns 5 minutos deixa aberto aí, né, Cassiano? Eu vou olhando aqui, faltam 7 pessoas, daí mais uns 5 minutinhos aí eu fecho. Tá legal. Posso só fazer uma pergunta? Claro. Assim, nesse caso, você está considerando que os tempos, tipo, de parada são, assim, normais, não são que nem, sei lá, em casos de linhas que estão muito lotadas e que por isso, assim, sei lá, chega a demorar 5, às vezes, minutos no ponto de parada, né? Quando a catraca está congestionada, é isso? Isso. Não, eu estou desprezando esse tempo daí da lotação, superlotação na parada. Esse é um problema. Paradas são um problema em sistemas de alta capacidade. Nós estamos aqui numa linha mais ou menos simples, em que eu vou admitir que eu não tenho um problema de congestionamento na parada, tá? Mas existem, tanto do ponto de vista dos usuários, e aí a gargala é a catraca,
Por isso que uma das formas de acelerar, quer dizer, os sistemas BRT de melhor qualidade, né, como é que é? Você paga fora do veículo. Você tem um embarque numa estação. E aí o embarque no veículo é mais rápido, porque ele não é obstruído por isso, né? Então, em geral, você vai ter mais portas mais largas, sem desnível, sem degrau, e vai ter a cobrança no acesso a essa área fechada já, uma área paga, né? Então, é assim que você resolve esse problema quando ele se manifesta. E quando você está construindo um sistema que é para alta capacidade, você tem que tomar essas providências, senão você vai cair exatamente nessa encalacrada aí, né? É isso mesmo. As nossas linhas aqui não são congestionadas, em princípio, a esse ponto, tá bom? Tá, isso é uma coisa que dá para controlar por aquela lotação. Lotação? Na verdade, veja, você pode subdividir paradas, você pode subdividir. Põe uma aqui, põe outra 2 quarteirões à frente. Em vez de fazer uma a cada 400 metros, faz numa área densa de demanda, né, na área central, o intervalo ótimo entre paradas numa área central é menor do que numa área mais periférica, tá certo? Entre outras coisas, para evitar o congestionamento do ponto, porque na área central tem uma demanda alta. Se você deixar todo mundo agregado numa única parada, vira a estação da Sé do metrô, né? Então, você tem algumas estratégias para você trabalhar com isso. Uma é cobra antes de entrar no ônibus, a outra é não põe catraca. O cara pode entrar por qualquer porta e valida o ticket. Alguns países, algumas cidades trabalham com isso, né? Então, ou seja, tem algumas estratégias para você evitar esse problema, mas a gente vê isso daí acontecendo, paradas de alta demanda e fica o ônibus parado. Bom, o circular, que não tem catraca, não, mas hoje em dia, antigamente, antes das linhas circulares novas, as linhas circulares novas têm catraca. Antigamente, quando a USP operava os circulares, não tinha catraca, né? E aí, às vezes parava num ponto, era a gente subindo pelo trás, pela frente, não sei o quê, ele ficava parado uns 2 minutos ali no ponto até acomodar todo mundo, né? E muitas vezes ficava gente para fora que desistia de subir naquele lá. Então, ou seja, mas nós estamos trabalhando, tudo aqui é mais simples. O que a gente vai ver é o seguinte, que uma montanha de coisas simples dá para fazer um problema legal, mais completo, tá? Muito bem. Bom, espero ter te respondido. Vou voltar lá para onde é que a gente vai agora. Agora nós vamos olhar um outro tipo de coleta de dados mais simples, mais barato, mas que, obviamente, tem uma informação que não é a melhor. Lembrem-se disso aqui, né? Quando eu perguntei, olha, qual seria a ocupação média em cada trecho se a frequência for de 10 viagens por período? Então, aqui eu tenho o carregamento da linha. Se for 10 viagens por período, 70, em média, de 75, 80, 55. Primeira coisa, quer dizer que eu estou dimensionando para passar em 80, mas no resto da viagem o ônibus vai estar, entre aspas, ocioso. A vida é assim, quer dizer, eu projeto, assim como qualquer obra, né? A gente projeta para uma solicitação crítica que pode ocorrer no determinado pilar da estrutura. Os outros pilares, eventualmente, não precisavam fazer aquilo, mas por uma questão estética, você teve que fazer todos com a mesma dimensão, não sei eu, né? Um exemplo, uma analogia não muito boa, mas para engenheiro civil ela até serve, tá? Então, está aqui. Olha, esse ônibus não vai andar com a sua lotação máxima de projeto, exceto nesse trecho. E pode acontecer coisas muito mais acentuadas. A gente vai ver como explorar essa particularidade lá no final, nas últimas aulas, a gente vai explorar. Quando eu falei que aí eu vou ficar brincando de cutucar o sistema, e se eu mexer nisso, e se eu mexer nisso, se eu mexer nisso, para ver que leite dá para tirar essa pedra, desta pedra. Né? Muito bem, então aqui é o seguinte, isso é a demanda média. A minha pergunta é a seguinte, são 10 viagens. Você acha que em quantas delas nós vamos encontrar exatamente esse perfil de ocupação? São 10. Essa é a média. Quantas vezes vocês acham que nós vamos encontrar exatamente essa? Quem assistiu o curso de estatística e foi bem? E sabe que a resposta é 0.
né? Existe uma distribuição contínua disso daí. A probabilidade embaixo de um ponto na distribuição contínua é zero, né? Então, o que acontece é o seguinte, cada viagem vai oscilar. Umas vão levar mais gente, outras vão levar menos gente, umas o trecho crítico vai ser claramente aqui, outras pode ser que por algum desequilíbrio acabou passando para outro ponto vizinho, que é próximo, né? Mas o fato é o seguinte, as viagens vão oscilar. Por que que elas vão oscilar e não vão ser todas iguais à média? Nós vamos ver agora, voltar para aquele slide que eu estava lá, que introduz o outro tipo de pesquisa, a pesquisa de embarque e desembarque. Essa pesquisa, em vez de eu colocar pesquisadores em cada ponto de embarque e desembarque, ficarem contando, parados no ponto, ao longo de 4 horas, lá sei eu, e aí eles me dão o total de embarques e o total de desembarques em cada ponto, que foi em diferentes viagens, né? Pode ter passado 50 viagens de ônibus lá naquele ponto, e ele foi contando quantos embarcavam, e o outro contava quantos desembarcavam em cada ponto, e no final me deram aqueles valores agregados por período. Na verdade, aqui é o seguinte, é uma forma mais simples. Eu amostro uma viagem no período e vou considerá-la como representativa do período. Mas eu sei que ela não vai ser... Primeiro, que eu estou falando em média. Então, vai ter viagem com mais gente e viagem com menos gente, né? Eu vou precisar escolher uma qualquer, que a rigor, se eu só escolher uma, eu nunca vou saber se ela é abaixo ou se ela é alta, tá? Oh, meu Deus do céu, então eu não vou saber se essa viagem que eu peguei é uma que estava transportando bem menos gente do que a viagem seguinte. A viagem seguinte acabou vindo com um ônibus superlotado. Vou ficar sem saber. Isso daí vai me matar? Não, porque o que eu vou tirar daqui é algo que tem uma estabilidade maior entre viagens. E eu vou usar com uma outra informação que é mais barata do que essa. Esse é o custo de um par de pesquisadores, digamos que fosse um ônibus que só tem uma porta de entrada e uma porta de descida. Põe um na porta de entrada, contando passageiros que embarcam em cada ponto, outro na porta de saída, contando passageiros que desembarcam em cada ponto, depois eles juntam as planilhas, então você tem a lista de pontos e tem embarque e desembarque. Tá? Cada um coletou um dado, você junta eles nas planilhas, você tem a informação de embarque e desembarque. Digamos que, por exemplo, eu tivesse coletado essa informação de uma viagem representativa. No meu péssimo exemplo, essa viagem é exatamente igual àquela média lá. É o que eu estou falando que nunca vai ocorrer, né? A probabilidade de um valor numa distribuição ser igual à média é zero, né? Porque com alguma distribuição contínua, não tem probabilidade de ser igual a um ponto específico. Sempre precisa ser uma área, né? Uma região. Muito bem. Digamos, mas que por acaso eu fui lá e coletei esses dados. A hora que eu coletei esses dados, o que eu sei? Eu sei quantos passageiros essa viagem levou. 70 mais 10 mais 20. Mas ninguém subiu. Então, são 100 que subiram, são 100 que desceram também. Ok? Muito bem. Com essa informação, agora eu consigo compor o que eu chamo o perfil de ocupação da viagem. Antes eu chamava de carregamento, porque era no período. Isso aqui são dados de uma viagem. Então, 70, mais 10 menos 5, 75, mais 20 menos 15, 80, menos 25, 55. Então, agora eu tenho aqui o perfil de ocupação de uma viagem representativa do período que eu estou admitindo, né? E aí eu vejo que, olha, a ocupação crítica acontece aqui, ela é de 80. O problema que eu estou... Então, essa linha tem aqui, olha, um índice de renovação que eu estou considerando... Será que ele é representativo do período? Eu peguei uma viagem que eu não sei se é representativo ou não, né? Será que o índice de renovação é representativo? Será que ele é representativo mesmo que a viagem não seja representativa? A resposta vai ser sim, e eu já vou argumentar por quê. Então, aqui, nessa viagem que eu peguei, amostrei uma qualquer lá e estou admitindo que ela representa as demais viagens, embora eu saiba que as viagens variam, né? Olha, o índice de renovação dessa viagem são 100 passageiros transportados, lembra disso, é quem paga, dividido por 80, que é quem se espreme, tá? Então, ou seja, o interesse do... É uma piadinha machista não, piadinha sindicalista, uma piadinha sindicalista, né? O interesse do patrão está em cima,
que são 100 vão pagar, e o interesse do usuário está embaixo, 80 vão se espremer. Né? Então, se alguém tiver dificuldade para lembrar o índice de renovação, ele é essa relação aí. Desculpe pela gracinha. Agora, aqui, ó, esse daqui eram os resultados da pesquisa sobe e desce, ó lá. Foi o cara que contou sobes, o cara que contou desces, cada um numa sua planilha, que tinha todos a lista de pontos, né, identificados, daí os caras iam lá e, ponto tal, subiram tantos, ponto tal, desceram tantos, e assim foi feito o levantamento que gerou esses dados. Esses dados eu transcrevi para cá, e a partir deles eu posso saber quantos passageiros são transportados nessa viagem, qual é a demanda na viagem, e eu posso construir o perfil de ocupação agora, ocupação dentro de um ônibus, uma viagem de ônibus, e vejo que aqui a ocupação crítica é 80. Tá? O problema é o seguinte, quem disse que as outras viagens do período vão ter essa cara? Não vão ter essa cara. E por que elas não vão ter essa cara? Por 3 tipos de razão. A pergunta, a viagem representa a média do período? Olha, e aí vem a subpergunta, por que a demanda atendida varia entre viagens de um período? Não, a resposta para a primeira é não tem nenhuma viagem que represente a média do período exatamente. Cada uma delas vai ser aleatório, eu posso pegar uma, posso até pegar 2, né? Mas o fato é o seguinte, por que a demanda atendida em cada viagem e, consequentemente, o perfil de ocupação de cada viagem, por que varia entre viagens? É o mesmo período, tem aproximadamente o mesmo patamar de demanda. Agora, por que ela varia? Por que não é tudo igualzinho, todas as viagens? Por pelo menos 3 razões. Vamos pensar o seguinte, quem são os passageiros que uma viagem vai levar? Atenção, essa é a parte mais difícil desse curso, hein? Quem são os passageiros que uma viagem vai levar? Nós estamos pensando o seguinte, a demanda é um fluxo, ou é uma demanda por período, ou é uma demanda por viagem. São coisas diferentes? Não, a demanda é um fluxo. Num caso, é um fluxo de passageiro pela extensão do período. Vamos admitir que seja horário, passageiros por hora. No outro caso, a quantidade de passageiros que está sendo levado numa viagem é um passageiro por um período também. Qual é o período desses passageiros que uma viagem está levando? É o intervalo entre o ônibus que está fazendo a viagem, que saiu antes dele, e a viagem dele. Tá? Existe um intervalo entre os ônibus. Então, esses passageiros, os 70, o 10, os 5, o 20, não sei o quê, esses passageiros, eles se juntaram nos pontos em um dado intervalo de tempo. Qual intervalo? O inverso da frequência, o intervalo de projeto aí, né? Quer dizer, o intervalo que resultou do projeto. Resultou uma certa frequência para atender a demanda e, em função dessa frequência, eu tenho um intervalo. Né? Então, esses passageiros que estão aqui, o que aconteceu é que, no intervalo eram 10 viagens por hora, no intervalo de 6 minutos, juntaram 70 nesse ponto. No mesmo intervalo, juntaram 10 aqui, juntaram 15 no ônibus para descer aqui, juntaram 55 no ônibus para descer aqui. Ou seja, é um fluxo. Isso daqui é a quantidade de passageiros por intervalo entre viagens. E é uma medida de tempo também. Tá certo? O que o ônibus faz é carrega quem ele encontra no ponto. Tá certo? Então, como é um fluxo, se o intervalo for maior, mais gente, tem maior probabilidade de mais gente juntar no ponto. Se o intervalo for menor, dá menos tempo para a gente se juntar no ponto. Então é o seguinte, à medida que o intervalo varia esse fluxo que está chegando nos pontos de parada, que a hora que o ônibus passar, todo mundo que tiver chegado naquele ponto, entre a passagem do ônibus anterior e a sua passagem, vai ter juntado ali. Por que isso não é um valor constante? Por causa de pelo menos 3 variações implícitas nesse fenômeno daí. Primeiro, o fluxo de chegada de passageiros não é
uma coisa determinística. Olha, a cada 30 segundos chega um passageiro naquele ponto lá, tá? Na verdade, isso daí varia, tá certo? Pode ter intervalo de 30 segundos em que não chegou ninguém, pode ter intervalo de 30 segundos em que chegou 2. Na média, o meu fluxo pode ser um fluxo de chegada por intervalo, né? De 1 minuto. Enquanto pode ter acontecido em determinadas situações que chegou menos ou chegou mais. Se chegou mais gente nos pontos, por acaso, o intervalo está certinho. Vamos dizer que o intervalo de 6 minutos, ele está certinho. Os ônibus estão saindo a cada 6 minutos direitinho. Então, quer dizer, e estão mantendo o intervalo de 6 minutos ao longo do trajeto. Então, olha, saiu certinho a cada 6 minutos e o intervalo entre o ônibus anterior e ele foi mantido através de medidas de controle em 6 minutos. Mesmo que isso daí fosse mantido, o intervalo fosse sempre 6 minutos entre a passagem de 2 ônibus em qualquer ponto, mesmo assim, o intervalo fosse sempre 6 minutos, o fluxo de chegada dos passageiros é aleatório, varia. Então, vai ter período de 6 minutos em que vai ter chegado mais gente, intervalo que vai ter chegado menos gente. Então, primeiro, o fluxo varia. É uma razão para a demanda variar entre viagens. Segundo, os intervalos, obviamente, variam. Por que variam? Ou porque algumas partidas podem atrasar, ou podem até adiantar, porque o ônibus já lotou, o fiscal de linha já mandou o cara ir embora, o motorista ir embora, né? Então, podem ter tanto viagens, partidas atrasadas como adiantadas. Vamos admitir que é mais comum atrasada. Ser mais atrasada significa que o ônibus anterior, digamos que tenha saído na hora. Agora você vai sair, você motorista, e atrasou 1 minuto. O que acontece? O fluxo que vai se juntar no intervalo de 7 minutos é, em princípio, esperado que seja maior do que o fluxo que vai se juntar em 6 minutos. Então, esse ônibus saiu atrasado, ele deve, ao chegar nos pontos, como passou um intervalo maior, ele deve encontrar mais passageiros do que o, vamos chamar, o normal, né? O representativo ou a média. Ele vai encontrar mais, porque o intervalo de tempo foi maior. Agora, além disso daí, que é lá na origem, atrasou para sair lá na origem, as condições de circulação, congestionamento, semáforos, acidentes, seja lá o que for, né, eles provocam variação. É muito difícil manter o intervalo ao longo do trajeto. Né? Você tem tecnologias para tentar homogeneizar os intervalos, através de você... com GPS identifica a localização dos ônibus, através de uma central de controle você verifica que alguns ônibus estão se aproximando, aí você dá ordem para o ônibus que está na frente, que vai ser alcançado pelo outro, você dá ordem para ele pular alguns pontos de parada, por exemplo, ou você fala para esse aqui que está chegando e não era para estar chegando, você fala para ele, espera aí, quando chegar no ponto tal, dá um tempinho lá, fica 30 segundos ou fica 1 minuto, não pode ficar muito, porque senão os passageiros vão te bater, motorista, né? Então, você dá um tempinho lá para tentar regularizar o intervalo. Então, tem técnicas para você tentar fazer uma manutenção dos intervalos ao longo do trajeto. Mas é claro que isso é muito difícil. Então, os intervalos vão variar, não só porque, eventualmente, eles saíram atrasados ou adiantados, mas porque, ao longo do trajeto, essa coisa funciona como sanfona. Né? E aí é o seguinte, quando um ônibus, por alguma razão, o que é um fenômeno que é conhecido em inglês por bus bunching? Eu não sei qual é o nome em português, ensanfonamento de ônibus. Se alguém souber o nome em português, me ajuda, porque eu já escutei, mas não consegui guardar. Né? Mas em inglês, o bus bunching, um bunch é um aglomerado, assim, né? O que acontece? Saiu um ônibus no horário normal e foi pegando os seus passageiros que tinham juntado no intervalo entre ele e o anterior a ele. Então, esse ônibus sai no horário normal. Você é o próximo, é o motorista do próximo. Você vai sair um pouquinho atrasado. Você sai um pouquinho atrasado. Então, você sai e agora
você sai e vai andando, mas você saiu atrasado, então a probabilidade de você encontrar mais gente nos pontos, porque é um intervalo maior, pode ter juntado mais gente, o valor esperado da quantidade de passageiros lá está crescendo. Então você vai, bom, encontrou mais gente aqui, o que acontece? O seu tempo de parada é maior do que o normal. Então, você atrasou mais um pouco, porque o outro está indo na situação normal. Você atrasou mais um pouco, porque precisou pagar mais gente nessa parada. Atrasou mais um pouco, quando você chega na outra parada, você está um pouquinho mais atrasado do que você já estava, porque atrasou na parada. Aí você vê nessa parada, tem mais gente do que o esperado. Aí você vai demorar um pouquinho mais ainda e vai atrasar mais, né? Então, você vai atrasando cada vez mais, vai ficando para trás, e seu ônibus vai ficando cada vez mais cheio. Porque com esse atraso, os intervalos crescem, a expectativa, o valor esperado, o número de passageiros lá no ponto vai crescendo. O que acontece com o ônibus que vem atrás de você? Você está cheio e atrasado. O ônibus que vem atrás saiu na hora. Quando ele chega no primeiro ponto, como você passou atrasado no primeiro ponto, o intervalo entre a sua passagem e o novo ônibus que saiu na hora, o intervalo diminuiu. Então, ele espera encontrar menos passageiros, portanto, para embarcar e desembarcar, portanto, menos tempo gasto na parada. Pô, você saiu na hora, mas agora você já está adiantado, você gastou menos tempo na parada. Daí você chega na próxima parada, o ônibus tinha passado lá mais atrasado ainda, então o intervalo é um pouquinho menor ainda do que já era. Então, menos gente esperada naquele ponto. Aí você vai adiantando, porque o teu intervalo entre a passagem do outro, que veio atrasando, e você que está adiantando, até que foi diminuindo, até que uma hora que acontece, vocês se juntaram, tá ok? Isso daí é o bus bunching, e ele ocorre por causa desses fatores aí, né? Então, essa medida de controlar o intervalo, ela é importante porque se você não controlar, o que acontece? Um ônibus vai ficar super lotado e o outro vai ficar mais vazio, porque ele foi encontrando menos gente no trajeto. Tá ok? Né? Então, esse é um fenômeno interessante. Mas essa ideia de pensar como fluxo e que, na verdade, o que acontece em uma viagem é o fluxo de passageiros num determinado período. Que período? O intervalo entre o ônibus que passou antes de você naquele ponto e você que está passando agora naquele ponto. Né? Então, é uma outra forma de olhar fluxo, mudando apenas a base de cálculo, ou de um período qualquer, temporal, ou de um período que, na verdade, é o inverso da frequência, é um intervalo entre ônibus. A quantidade de passageiros que chega nos pontos nesse período. Pode ser 1 hora, pode ser os 6 minutos entre viagens dessa linha aí. Só que os intervalos variam, em consequência, a demanda varia, né, na chegada aos pontos, os intervalos variam ao longo do trajeto, então é claro que cada viagem vai ser diferente. Então, se eu pegar uma viagem e eu quiser saber, putz, se aquela viagem, de repente, aquela que atrasou, ela está super cheia, é uma montanha de gente subiu, portanto, uma montanha de gente passou no trecho crítico, e a outra viagem que veio atrás estava mais vazia, e menos gente foi transportada, a demanda foi menor, e a ocupação também era menor, porque menos gente que embarcou, menos gente para passar no trecho crítico. Então, ou seja, a demanda, atenção, agora vem o raciocínio abstrato complexo. A demanda, que é o total de passageiros transportados em cada viagem, varia muito. A ocupação varia muito. Porém, a relação entre a demanda e a ocupação, que é exatamente o quê? O índice de renovação, a relação entre a demanda e a ocupação varia muito, só que varia meio junto. Se tem mais gente tomando ônibus, tem mais gente no trecho crítico. Se tem menos gente, é menos gente sendo transportada e menos gente no trecho crítico. Não é exata essa relação, mas o fato é o seguinte, se eu quisesse pegar uma informação de demanda, dificilmente com uma amostra de uma viagem eu teria uma boa informação, porque ela varia entre as viagens, né? Agora, o índice de renovação varia muito menos, porque eu posso pegar uma viagem mais vazia, os dois números, passageiros, demanda e ocupação crítica, os dois vão ser baixos. Uma viagem muito lotada, os dois vão ser altos. E a relação vai ser aproximadamente constante. Tá? Opa! Quer dizer o seguinte, que eu agora
a partir de uma pesquisa mais barata de embarque e desembarque, e escolhendo uma viagem representativa, eu não tenho informação sobre demanda que é boa, mas a informação sobre índice de renovação é aceitável. Opa, eu já sei, então, o índice de renovação. E o índice de renovação, ele é uma característica dessa linha nesse período, tá? Ele é uma característica dessa linha nesse período. Para uma dada linha, o índice de renovação é sempre o mesmo? Não. Ele pode variar entre períodos. Deixa eu mudar de aba aqui. Aqui, rapidamente, uns exemplos de renovação. Olha, digamos que eu tenho um ônibus com 100 passageiros. Olha, 100 entraram lá no fundo do mundo, na periferia, e vieram todos para o terminal do Largo 13 de ônibus. Só entrou gente. Tem gente lá no conjunto habitacional, lotou o ônibus e ele foi latadão até lá. Qual é o índice de renovação aqui? Não há renovação. Portanto, o índice de renovação é 0? Não. Ele é 1. Tá? Agora, vejam essa outra linha, em que entram 100 aqui lá na periferia, daí vem até aqui um centro de saúde ou comercial, uma coisa assim, saem esses 100. Mas, ao mesmo tempo, tem 100 que estão saindo, que habitam aí nessa região e que vão lá para o centro agora para o trabalho em comércio, por exemplo. Né? Então, olha, aqui eu transportei 200 pessoas, mas a ocupação crítica continua sendo 100. Tem uma renovação de 2. Ou seja, se eu tiver um ônibus de 100 lugares, na linha de cima, eu só vou receber 100 tarifas. Na linha de baixo, eu vou receber 200 tarifas. Ou eu posso fazer uma outra coisa. Espera aí. Eu posso agora trabalhar com um ônibus para 50 pessoas. Se eu trabalhar com ônibus para 50 pessoas, eu transporto 100. Como esse daqui transportava 100. Só que são 50 aqui, 50 ali. Tá? Então, eu com ônibus de 50, eu transporto 100 pessoas, mas 100 pessoas cuja distribuição de origens e destinos são diferentes. O índice de renovação depende basicamente da distribuição de origens e destinos. Então, quando é que eles são diferentes? Linhas diferentes têm índices de renovação diferentes. Agora, uma mesma linha pode ter índices de renovações diferentes em períodos diferentes. Olha, essa linha, que na hora do pico da manhã funciona assim, com todo mundo indo para o trabalho aqui, pode ser a mesma linha aqui na hora do almoço, em que as pessoas estão saindo para ir para a escola aqui, ou os do turno da manhã estão saindo da escola para ir trabalhar. Vocês entenderam que, como, dependendo da região que a linha atravessa, isso gera uma certa distribuição de origens e destinos que é distinta e leva a renovações diferentes. E isso pode variar ao longo do dia. Né? Então, é a mesma linha, só que atravessa uma região que tem uma característica num período do dia e tem uma característica diferente em outro período do dia. Tá? Então, agora, como é que a gente vai resolver isso? Nós vamos amostrar uma linha no período de interesse para projeto e vamos calcular o quê? A demanda, a ocupação? Não, nós vamos calcular o índice de renovação, porque esse, eu estou admitindo, que ele é menos sensível às flutuações que existem natural da demanda e da variação dos intervalos entre viagens. Ok? Aqui agora é uma outra fonte de dados que eu tenho, porque é o seguinte, olha, eu estou chamando aqui, olha, essa é a fonte mais barata. Dados de catraca mais índice de renovação, estou chamando de representativo. Na verdade, eu mostrei uma viagem e estou admitindo que o índice de renovação ele varia menos entre viagens, portanto, eu vou considerar aquele que eu pesquisei, obtive dados e calculei, ele seja representativo daquele período. Mas só que é o seguinte, eu fiz só uma pesquisa sobre dessa, eu só sei qual é a quantidade de passageiros transportados em uma viagem. E naquele período de X horas ou de 1 hora, várias viagens foram feitas. Como é que eu faço? Porque o que eu quero saber para fazer projeto? Qual é a informação fundamental para eu fazer projeto? Carregamento horário por período, seja lá o que for, no trecho crítico. Tá certo? Bom, o carregamento no trecho crítico só se eu tiver uma matriz origem e destino, tá? Porque é um carregamento horário. Ou se eu fizer uma somatória viagem a viagem naquele período. Porém, agora,
não adianta eu saber a quantidade de viagens transportadas naquele período, porque a quantidade de viagens de passageiros naquele período... Peraí, eu vou parar e voltar atrás um minutinho. Para. É assim, dados de catraca mais índice de renovação representativo. Esqueci o que eu ia falar. Volta daqui a pouco. Volta aqui, daqui a pouco volta. Né? Então é o seguinte, eu tenho a informação que eu preciso é carregamento no trecho crítico, é carregamento. Não adianta eu saber que a demanda é 1.000 naquele período do nosso exemplo, porque eu saber que a demanda é 1.000, se eu tiver só sobe e desce, eu calculo. Se eu não tiver o sobe e desce, se eu não tiver feito só uma para calcular o índice representativo, da onde eu vou pegar a informação sobre passageiros transportados? Pior, da onde eu vou pegar a informação sobre carregamento crítico? Bom, os passageiros transportados têm um dado muito barato, quer dizer, as catracas, ou seja lá qual for o equipamento que substitua a catraca, faz uma contagem de passageiros. Então, eu sei, olha, se num determinado período foram feitas tantas viagens, quer dizer, foram dadas partidas de um certo número de viagens, eu pego o dado da catraca, que é de graça, está lá disponível, né? Pego e somo. Esses dados me dão o total de passageiros que foi transportados, me dão a demanda total da linha no período de análise. Então, eu peguei e somei simplesmente um dado que vem de graça. Só que para o projeto, não adianta saber quantas pessoas foram transportadas, eu quero saber quantas delas estavam no trecho crítico. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o índice de renovação que eu acho que representa as condições daquele período e vou usar. Vou usar como? Olha, carregamento no trecho crítico, eu falei que ia pôr uma fórmula, 3 fórmulas, olha só que maravilha, para deixar todo mundo feliz. Né? Olha, o carregamento no trecho crítico no período de sentido é a demanda total dividida pelo índice de renovação que eu amostrei de uma viagem por sentido. Eu fui lá no período de análise e amostrei uma viagem. Com essa viagem, eu pude calcular o índice de renovação que eu estou admitindo que caracteriza o período. Como o índice de renovação é demanda sobre carregamento no trecho crítico, se eu dividir demanda por demanda dividida por carregamento, o resultado é carregamento. Quem tiver dúvida, faça a continha depois. Mas o IR é demanda sobre carregamento. Se eu dividir demanda por demanda sobre carregamento, eu chego em carregamento. Né? Eu simplifico aqui, as demandas caem, o carregamento sobe lá para cima. Então, é isso daí. Então, veja só, essa demanda total é de graça, está na catraca. O IR eu fiz de uma viagem. Opa! Lembrando, IR é a demanda em toda extensão pela demanda no trecho crítico por sentido. Era o que eu estava falando. E que pode ser calculado para período ou por viagem. Olha, quando eu falei aqui desse R, eu falei, é a demanda no período dividida pelo carregamento crítico. Isso é pensar o IR em termos de período. Mas eu posso pensar o IR, como eu acabei de fazer, por viagem. É a demanda atendida na viagem dividido pela ocupação crítica da viagem. Isso é um índice de renovação que eu vou considerar que é representativo para todo o período. Então, eu não preciso ter obtido dados de informações de viagens e carregamento em todo o período. Basta uma viagem para eu calcular um índice de renovação que é característico daquele período, e se eu dividir a medida de demanda que veio das catracas por ele, eu tenho o carregamento no trecho crítico. Tá? Portanto, a frequência, o que é a frequência? A gente já viu, carregamento no trecho crítico no período dividido pela ocupação de projeto. Ou, como o carregamento no trecho crítico é igual demanda sobre índice de renovação, eu substituo aqui, olha, em vez de carregamento, eu ponho demanda dividido por inovação. Esta é a fórmula que... puxa, vai terminar a aula, olha aí. Esta é a fórmula que é usada em geral. Por quê? É a que tem informação mais barata.
isso daqui vem de catraca, isso vem da amostra de uma viagem, e isso é uma ocupação de projeto. Se eu estiver projetando a linha, eu vou usar uma ocupação de projeto para ver qual é a frequência, tá certo? Do ponto de vista do projeto, é isso. Agora, veja, eu posso ter condições em que a frequência está dada, a demanda está dada, as pessoas continuam indo lá. E o IR está dado, que é uma característica da região atravessada pela linha e do período que eu estou avaliando, né? Então, isso é dado de campo, é realidade, isso é ocupação de projeto? Depende, porque se aqui eu tiver um dado de realidade, eu estou conseguindo oferecer uma determinada frequência. Ah, por quê? Porque está tudo congestionado, não anda, não estou conseguindo oferecer uma frequência. Se a frequência baixa, o que acontece? A ocupação sobe. Tá? Essa fórmula pode ser lida também como frequência vezes ocupação vezes R igual a demanda total. Então, se R e frequência estão dados, quem sobra para variar aqui é a ocupação. Eu vou explorar isso melhor no futuro, né? Mas tem aí 3 fórmulas triviais, podia ter falado em 5 minutos nela e não gastado uma aula inteira discutindo isso daí. Só que eu certamente mostrei várias outras coisas. Mas a ideia é o seguinte, ó, tem 3 tipos principais de informação. Se eu quiser enxergar a possibilidade de uma paradora e uma expressa, eu preciso da matriz, tá? Ou um cobrador bem informado que é capaz de me passar essa informação. Ó, não, o pessoal só embarca em tal ponto. Não, o ônibus está mais lotado naquele ponto lá. Eu acho que chuto que tem 100 pessoas lá. Ou seja, o cobrador pode me dar algumas informações que podem ser úteis. Mas, em geral, se eu for fazer um processo formal de coleta de dados, eu vou adotar essa solução aqui, que é a solução em que eu uso a demanda total atendida pelas viagens, que é a soma das catracas de cada viagem que deu partida no período, uma pesquisa de embarque e desembarque, uma viagem amostrada, para estimar um índice de renovação, custo menor e informação básica para dimensionar o serviço. Eu posso calcular a frequência. Tá? Então, termina por hoje. Eu vou dar uma olhada aqui no chat se alguém desistiu. Foi todo mundo embora, ninguém me ama, é impressionante. Tem 30 pessoas. Eu passei um pouquinho da hora, mas também isso era o combinado nesse curso, que o professor podia passar da hora. Não, quer dizer, eu tinha pedido para vocês essa gentileza de não me espremer, porque a gente não tem controle de quanto tempo está demorando. Essas abas de planilha eu fiz semana retrasada, como eu comentei com vocês, né? Para estruturar um pouco, para ver se não ficava muito demorado. Então, por hoje